Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, estamos alegres do Senhor, estamos dispostos a abrir o coração, a entender o que Deus tem para nós, sim ou não? Quem está muito desejoso da presença de Deus, diga glória a Deus. Agora só quem está com sede, mas muita sede de Cristo, dá um aleluia bem alto para a glória de Deus. Assim, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, dando glória a Deus, declarando aleluia, Senhor, anunciando, Pai, ó Deus, que o nosso coração, Senhor, ele se fortalece em Ti, nos enchemos, Senhor, em Tua presença. Deus, nos alegramos, Pai, pelo mover do Teu Espírito em nós. É isso, Senhor, que nos impulsiona, que nos encoraja. É isso, Pai, que nos leva para um novo nível. E nós queremos, Pai, viver esse novo nível em Tua presença, onde a Tua voz, Senhor, ela ecoa dentro de nós. E ela ecoa, Senhor, porque o nosso vazio, ó Deus, permite, Pai, que a Tua palavra se expanda. E nós queremos, Senhor, viver a expansão da Tua palavra, tomando todo o nosso eu, se apropriando, Pai, de todo o nosso ser, porque não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo Jesus. Assim, querido Deus, nós estamos e entramos, Pai, em Tua presença. Ó Deus, certo de que o Senhor, que começou a boa obra, o Senhor vai aperfeiçoar essa obra em nós até o dia de Cristo. O que nós não faremos, Senhor, ó Deus, é olhar para trás, Senhor, e nos apegar ao passado, à vida pregressa, ao pecado, mas olharemos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Olhamos para frente, ó Deus, e compreendemos o projeto, o propósito, o destino que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, querido, assim nós te agradecemos, porque grande é o Senhor, e o teu amor, Pai, infinito, grandioso, é percebido aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode glorificar Deus. Agora você pode também tomar o seu assento e ficar à vontade no Senhor, para a gente desfrutar da presença dEle. Que delícia a presença de Jesus em nosso meio. Que prazer a gente usufruir da presença de Deus em nosso meio. E louvamos ao Senhor porque o amor dEle transbordante é o suficiente para nós. A boa medida de Deus está preparada para nós nesse dia. Creio que o Senhor, de tempo, em cada momento, em cada instante, em cada oportunidade, o Senhor nos leva para um patamar diferente, um nível diferente, uma dimensão de presença e de manifestação da graça, assim, extraordinário, para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu sei que você está com a sua Bíblia, eu quero já compartilhar o texto que está em João, Evangelho, capítulo de número 13, a leitura que nós vamos fazer do versículo, 2 versículos, 34 e 35, para a gente falar um pouco deste amor do qual nós somos discípulos. Nós somos discípulos em amor. E é importante a gente entender a carga, a dimensão, a profundidade, a grandeza dessas duas palavras, discípulo e amor. Discípulo e amor. Se encontrar o texto, diga amém, a gente começa. Glória a Deus. Então vamos lá, João capítulo 13, versículo 34. Está escrito assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos ameis. Versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu Deus, que palavra linda essa. Olha a profundidade disso, quando Jesus arremata no versículo 35, dizendo: todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se você amar o seu próximo, se vos amardes uns aos outros. Tem um selo, irmãos, tem um selo que nos caracteriza como pessoas diferentes e como discípulos de Cristo. Em outra passagem, Jesus disse que nós seríamos chamados de discípulos se fizéssemos aquilo que Ele manda a gente fazer. Tem algo de Deus que a gente precisa compreender e que faz menção a copiá-lo, a imitá-lo. E não à toa o apóstolo Paulo, como boa referência do Novo Testamento e como responsável pela maior parte dos escritos do Novo Testamento, preenchido, tomado de amor,
o apóstolo Paulo diz serem meus imitadores, porque também eu sou imitador de Cristo. Tem algo de especial quando a gente reflete sobre imitar Jesus, copiar Jesus. E essa é uma missão extraordinária, porque não nos é impossível o esforço, o desejo, a intenção de copiar Jesus. É claro que quando a gente fala assim, ser igual a Jesus, a gente misericórdia. Meu Deus, como é que é possível? Jesus é o perfeito de Deus. Jesus é a expressão da perfeição. A glória de Deus está em Jesus Cristo, em sua excelência, em sua perfeição, maestria na forma de manifestar o que é a vida na terra, sem se dobrar ao pecado. A gente percebe isso, mas há uma intenção, há um desejo de coração. E o Senhor não rejeita a intenção do coração, que compreende o chamado dele, a direção dele, para que a gente ande nos seus caminhos. Declarado por Jesus, que nós seríamos chamados de discípulos se fizéssemos aquilo que ele manda. Então tem algo de Deus para a gente fazer, tem ou não tem? Tem algo para a gente copiar Jesus, tem ou não tem? Isso nos chama uma atenção enorme, exatamente pelo desafio que vai ser a gente andar nos caminhos de Jesus, andar segundo a direção de Cristo, cumprir aquilo que Jesus cumpriu, fazer as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Sabe que quando as pessoas às vezes leem essa passagem, Jesus dizendo, vocês farão as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores, tem gente que pensa, meu Deus do céu, eu vou conseguir realizar esses milagres ou além desses milagres? Primeiro que ninguém faz milagre, quem faz milagre é Deus. Mas o Senhor, ele expressa o quanto um coração na brecha pode ser instrumento para Deus fazer uma obra. O ministério de Jesus de 3 anos, ele está, ele aponta para o seu ministério, que possivelmente tem mais de 3 anos de convivência com Jesus. E daí a razão dele dizer que faríamos as mesmas obras e obras ainda maiores. Mas sobretudo, não quero chamar atenção para milagre, eu quero chamar a atenção para fazer o que tem que ser feito. E o milagre fazer parte de todo esse processo. Mas fazer o que tem que ser feito. E entender o que é renúncia como Jesus renunciou. Entender o que é amar como Jesus amou. Entender o que é abdicar dos prazeres da vida e da carne para fazer a vontade do Pai. Em que Jesus diz, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Aí a gente começa a se entender e se encaixar dentro de um contexto em que não dá para pensar que tudo isso que a gente está vivendo, que o nosso encontro, que o nosso ajuntamento nesse lugar é mera expressão do acaso. Não é um acontecimento por acaso, mas é algo que Deus articulou, que Deus fez. E por isso que eu costumo dizer que eu vejo Deus em todas as coisas. Vejo Deus no nosso encontro de hoje, em nos juntar nesse lugar, em colocar-nos nesse lugar, da maneira como a gente está. Eu entro na profundidade da coisa. Como nós estamos atentos ao que Deus está falando aos nossos corações, como que a gente está vestido, em que cadeira a gente está sentado, de que maneira a gente se preparou para vir, qual é o nosso status atual de vida. Eu vejo Deus pegando tudo isso, juntando e encaixando como uma luva perfeita nas mãos. Ele encaixa uma mensagem apropriada e personalizada para os nossos corações. Então eu entendo Deus dessa forma e o Senhor ministrando da forma apropriada, na dimensão apropriada, para a gente também se colocar na posição devida para entender o que é ser discípulo, como um seguidor de Cristo, não da boca para fora, mas como alguém que espelha a glória de Jesus, a glória de Cristo. Então, quando o Senhor ele traz essa palavra, tem uma carga enorme de fundamentos que são puxados por esse texto, por essa passagem. Mesmo porque nós vamos entender que a essa altura, no capítulo 13 de João, Jesus está passando uma instrução, basicamente a mesma instrução de todo o ministério dele. Ao longo do tempo, todo o ministério de Jesus é suportado pelo amor, é sustentado em amor. E por que razão agora ele está dizendo um novo mandamento eu vos dou? Tem alguma novidade em Jesus falar de amor? Não tem uma novidade. Tem uma espécie de ressalva de importância para aquilo que o Senhor Jesus julgava ser importante. Você vai entender onde eu quero chegar. Por exemplo, quando alguém se prepara para fazer alguma prova. Alguém se prepara para fazer alguma prova, você estuda muita coisa, tem muito conteúdo para estudar. Tem ou não tem? Você lista para mim assim, que é para eu saber se você está entendendo o que eu estou falando. Você tem que estudar, então você tem uma carga, um volume grande de informação, muito conteúdo. E claro que nessa jornada, nessa caminhada de muitos estudos, de repente alguma coisa pode ficar pelo caminho.
alguma coisa que você não deu tanta atenção, não deu tanta ênfase, talvez tenha se perdido no caminho. Mas existem coisas que você sabe que são fundamentais. Naquilo que você estudou, tem coisas que você sabe que isso não pode ficar esquecido, não pode passar em branco. Jesus, quando ele fala, eu trago para você um novo mandamento, ele não está trazendo uma novidade daquilo que ele vivia em seu ministério. Ele traz uma ressalva importante e ele aponta para algo que é extremamente importante. Um novo mandamento eu vos trago, ele está falando do ministério dele, da vida dele, principalmente no momento em que ele está instruindo os seus discípulos perto do tempo da crucificação. Jesus se aproxima do tempo em que ele haveria de ser capturado, crucificado, e se cumpriria tudo aquilo que haveria de se cumprir. E é tempo agora dele chamar os seus apóstolos e dizer, discípulos de forma geral, e dizer, não percam de vista tudo que eu ensinei, principalmente. Daí a razão dele dizer um novo mandamento eu vos tenho dado. Não era algo novo dentro daquilo que ele já ministrava, mas era uma ressalva importante para ele falar do que era fundamental. Daí a razão da gente entender porque que ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si próprio, como a si mesmo. Isso fala de uma coisa tão importante, talvez pelo fato da gente entender o que é amar a nós mesmos, quem sabe do ponto de vista mais egoísta não amar o próximo da mesma maneira, ou talvez a gente não consiga amar o irmão da maneira que deve, porque a gente ainda não entende o que é amar a si próprio. Aí ele fundamenta isso, trazendo o sentido do que é o amor. E esse amor, que é o amor de Deus, é esse amor que precisa reinar, precisa doutrinar os nossos dias, precisa nos conduzir no caminho, na jornada, porque ninguém consegue viver a plenitude de Cristo sem conhecer o amor com que Ele nos amou. A Bíblia, quando ela fala sobre esse novo mandamento, um novo mandamento eu vos dou, um novo mandamento eu trago para você, que você ame ao seu próximo, o Senhor traz principalmente a percepção do que é a dimensão. A dimensão. Chamar atenção para algo que é importante é redimensionar ou ressignificar um significado que talvez tenha ficado esquecido no tempo. E quantas vezes a gente ouve falar de amor, quantas vezes lemos sobre amor, quantas vezes somos ministrados sobre amor, e parece que amor se torna algo muito comum. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu imagino que tem coisas que na nossa rotina, se a gente não cuidar para dar a devida atenção e elevar ao devido patamar, colocar na prateleira mais destacada, a gente torna aquilo muito comum. Tem muita coisa na vida que a gente torna comum, irmão. Muita coisa na vida que a gente torna comum. E por se tornar comum, aquilo perde o brilho. Tudo que você acaba atribuindo uma condição ou um valor muito rasteiro, perde valor. Se a gente começar a definir uma singularidade para cada coisa importante na vida, a gente vai cuidar de todas elas, porque todas elas estarão na nossa vitrine de existência. É bem como funciona em vitrine de loja, né? A loja coloca na vitrine o produto que ela julga que é o mais bonito, mais importante, mais atrativo e atraente. Ela coloca na vitrine. E cada um de nós temos as nossas vitrines de vida. As nossas vitrines. Tem gente que quando entrega o coração para Cristo, está vivendo a vitrine do primeiro amor. Então tudo para ele é Jesus, e quer fazer tudo para Deus, e quer se dedicar a Deus, e quer se esmerar para ser a melhor expressão do que é Deus na terra, através de alguém, de um instrumento, de um vaso. Significa dizer que o amor de Cristo para ele está na vitrine. Mas tem determinada pessoa, determinado tipo de pessoa que ao longo do tempo parece que aquilo se torna algo repetitivo e vai perdendo valor, deixa de ser singular, deixa de ser algo especial e vai ficando pelo caminho, já tira da vitrine, não é tão atrativo nem é atraente. Outras coisas começam a tomar o tempo, outras coisas começam a roubar a atenção, outras coisas começam a seduzir. E a gente não pode perder o nosso amor, a nossa paixão por Jesus. A gente precisa amar Jesus todo dia. A gente só vai entender esse novo mandamento, que era o mesmo mandamento, só que agora redimensionado. Um novo mandamento eu vos dou.
Ele está dizendo, eu estou redimensionando o entendimento do que é esse mandamento. Ame o seu próximo. Como é que a gente vai amar o próximo se a gente não ama a Deus? Como é que a gente vai entender o que é amar ao próximo? O irmão que a gente vê, e se de repente não entende como funciona esse amor, como é que vai entender isso? E como é que a gente vai conseguir amar Deus que a gente não vê? Dá para amar o irmão que a gente vê, como é que vai amar Deus que a gente não vê? Mas olha como as duas coisas estão entrelaçadas. Eu preciso entender o amor, pelo que representa o amor. Eu vou entender o amor a Deus, eu vou entender o amor a meu irmão, ao meu próximo. Esse amor, o seu significado de amor, ele é plural. E ao mesmo tempo ele é único, ao mesmo tempo ele é exclusivo. Ao mesmo tempo ele se destaca de qualquer percepção de amor que a gente cria entre nós, os homens na terra. Amor de marido e mulher, amor de pai e filho, de mãe e filho, amor entre irmãos. Aí o Senhor traz um significado e centraliza amor na pessoa de Jesus, para que a gente possa entender o que é amor a Deus, amor ao próximo, para que a gente possa entender porque que o apóstolo Paulo diz de amar de tal maneira a se deixar gastar. E mesmo que ele seja menos amado, portanto que ele ama, e nesse processo de amar, ele está falando de correção, de exortação, de puxar a orelha, de chamar para perto, talvez até de machucar e ferir alguns corações, mas ele está trazendo ao senso da responsabilidade do que é aprumar um coração segundo a vontade de Deus. Ele está trazendo para o amor. A nossa leitura de amor, ela acaba sendo muito conveniente para aquilo que a gente quer, né? A gente quer desenhar o amor de acordo que atenda às nossas vontades. E às vezes o amor vai apertar o coração, às vezes o amor vai corrigir a gente e vai doer, às vezes o amor vai apertar o parafuso. E o que Jesus está trazendo nessa percepção do que é o novo mandamento, não era algo novo, algo diferente daquilo que ele trouxe desde o seu primeiro passo ministerial. Jesus está falando de: eu chamo a atenção para aquilo que é importante. O novo mandamento eu vos dou. Em outras palavras, como eu falei de prova, é bem assim. Alguém vai fazer a prova, tem que estudar algo que é extremamente importante. Jesus estava preparando a igreja para a grande prova que haveria de vir. A igreja primitiva, ela se fortalece pelo amor. Não era pelos dons. Não era pelas habilidades espirituais de cada um. Na verdade, dons e habilidades espirituais eram uma consequência natural da escolha de cada um viver esse amor. A prova de Deus que fez com que Jesus perguntasse a Pedro se amava, se ele ama Pedro. A gente é provado em todas as coisas exatamente pelo assunto de vida chamado amor. O item da vida que a gente pode destacar como amor. E esse amor nos remete ao amor de Deus, fugindo de todo tipo de percepção humana a respeito do que é amor. Jesus está falando sobre reposicionar, redimensionar. Estou preparando, igreja, vocês, porque se aproxima o dia que eu vou ter que cumprir o meu batismo. Batismo que vem de baptismos ou baptizo, que é imersão. O batismo que Jesus estava falando era o batismo do sofrimento, o batismo da dor e o batismo da morte humana, se cumprisse a ressurreição como promessa de Deus, que está também definida e determinada para todo aquele que nele crê. Mas ele está preparando as pessoas e dizendo: eu trago um novo mandamento. Chama a atenção, quando você estudar a sua vida em Cristo, estude e destaque o amor, porque o amor é importante. É o verdadeiro amor que lança fora todo medo. É o amor que desmancha, que destrói, que desfaz as obras das trevas. É o amor que fundamenta, que consolida a comunhão do corpo. É o amor. Então o que ele está fazendo é reposicionando o sentido do amor. 1 João, capítulo 2, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim: o mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Olha que coisa. O mandamento é aquilo que sempre se falou. 1 João 2, 7 e 8. Contudo vos escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vós. O texto está dizendo, é um mandamento novo, mas é um mandamento antigo.
É uma palavra que aparentemente pode se sugerir como uma novidade, mas não é. É o mandamento antigo, que sempre foi ministrado, que sempre foi pregado. Romanos 5,8 diz a Bíblia: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Não sei se você consegue perceber esse redimensionamento de amor. Quando Jesus fala um novo mandamento, eu trago para você, ele está dizendo: enxergue essa palavrinha agora, colocando-a em posição de destaque, para que ela não se torne comum e ela perca a sua importância no decorrer do tempo, e ela se torne algo tão natural que você tire ela da sua vitrine. A nossa vida em Cristo precisa deixar o amor na vitrine. Se tem uma coisa que a gente precisa deixar na vitrine da nossa vida em Cristo, é o amor. Porque o que faz com que a iniquidade se multiplique é o esfriamento do amor. O pecado se multiplica pelo esfriamento do amor, pela perda da sensibilidade do que é o amor. Então Jesus está estabelecendo um padrão diferente. Quando você lê sobre amor na Bíblia, não leia e entenda como se fosse algo comum. Tem algo diferente desse amor. E quando ele fala de amor, ele fala de amar sem reservas. É importante a gente falar de amor sem reservas, porque eu percebo que amor com reservas se encaixa naquilo que a gente entende como amor, nas nossas trocas, nas nossas vivências humanas. É o amor que a gente muitas vezes quer cultivar como sendo o amor da conveniência. O amor da conveniência. O amor sem reservas é aquele que nos espelha, ou nos permite espelhar no amor de Jesus Cristo, que foi para a cruz em prol de um monte de pecador, que foi para a cruz pelos seus contemporâneos, pelos que precederam o próprio Jesus Cristo e pelos que vivem nessa geração e nas gerações vindouras. E você vai concordar comigo quantas pessoas rejeitam esse amor, mas ainda assim isso é prova do amor de Deus. Porque o mesmo mandamento que ele deu para que nós pudéssemos abraçar esse mandamento como um mandamento especial, assim ele viveu e cumpriu esse mandamento. Então Deus prova o seu amor para conosco, tendo morrido na cruz, dado a sua vida por amor de todos, mas tendo sido reconhecido por alguns. E possivelmente muitos estão se perdendo por não entenderem a grandeza, a excelência desse amor. Jesus está falando de um amor qualquer, mas um amor com um coração semelhante ao coração dele. Amar como Jesus amou. Amar sem fazer ressalvas por quem é a pessoa, pelo que ela fez ou deixou de fazer por você, mas amar, simplesmente amar. E é uma especialidade de Jesus Cristo que a gente precisa aprender todos os dias. Amar, aprender a amar, desenvolver esse amor, cultivar esse amor, sem que a gente, antes de qualquer coisa, tenha que passar um filtro. O filtro do que torna a opinião daquela pessoa semelhante à minha, o comportamento daquela pessoa semelhante ao meu, os pensamentos daquela pessoa compatíveis com os meus. Entende que muitas vezes a gente passa esse filtro, a gente quer amar, depois que passa pelo nosso filtro, a gente só traz para o pote do amor aquelas pessoas que passam pelo nosso filtro. Pelo nosso filtro. Isso me fez lembrar uma experiência minha de faculdade, sabe? Lembro de uma época que a gente, estudando, tratando sobre o assunto de materiais de construção e tal, a gente passava por uma etapa que era a etapa de granulometria. E aí a gente entendia o que era, a gente não sabia exatamente do que se tratava, mas era uma forma de se identificar como os materiais eles eram separados, principalmente aqueles que são considerados incrementos importantes dentro de uma obra civil e, fundamentalmente, para falar direto seu objetivo, uma concretagem. E aí se falava sobre granulometria, se passava um tipo de peneira
com aberturas grandes, então muito material passava por ali. Mas os maiores eram retidos, porque os maiores não passavam naquela rede de aço mais alargada. Então você separava isso num pote. Os que passavam pela primeira rede entravam numa segunda rede, com abertura um pouco menor. Alguns materiais passavam, outros ficavam retidos, colocavam no segundo pote. Aí vem o terceiro pote, cada vez mais diminuindo. Tudo que passou pela primeira rede, pela segunda rede, segunda peneira, caía na terceira, mas agora com abertura menor. Alguns materiais passavam, outros ficavam, era o terceiro pote, o quarto, o quinto e tal, para se definir qual era o tamanho, né? De forma mais prática, qual era o tamanho daqueles grãos. Então esses grãos se caracterizam por terem uma característica similar entre eles, pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, tudo mais. O Senhor me trouxe essa lembrança, agora não sei porquê. Mas eu fico imaginando que a gente faz assim. A gente começa a passar as nossas peneiras para dizer, esse aqui fica retido de cara, esse aqui não se encaixa naquilo que eu quero, esse aqui está no pote 1. Aí o que passa daquela primeira peneira, a gente joga na segunda peneira e a gente vai fazendo esse tipo de seleção. E a gente vai fragmentando qual é o tipo de pessoa que mais a gente quer se aproximar, ou a que mais tem afinidade conosco. E às vezes você pode dizer assim, poxa, mas isso é interessante para a gente poder separar quem são os amigos, quem são somente os conhecidos à distância. Até percebo que do ponto de vista das relações humanas isso aconteça. A gente gera mais afinidade com aqueles que são mais semelhantes e passam em todas as nossas peneiras de confiança. Mas quando a gente olha sob o ponto de vista do Evangelho, sob o ponto de vista de Jesus, ele não está fazendo acepção para amar. Ele não está separando os potes mais achegados para amar. Ele não amou mais a Pedro, João e Tiago, que eram os que andavam mais perto dele, do que os demais. Ele não amou mais esses, nem sequer os 12, do que ama nós. Ele não amou menos Judas, porque Judas seria o traidor. Jesus amou, simplesmente amou. E quando a gente entra nessa dimensão de percepção do que é o amor, a gente começa a notar que o amor ele não gera obstáculos. O amor não pedageia. O amor não gera lacunas. O amor é o amor. Agrega, junta, estabelece coesão, corrige. Mas o amor, nesse nível, é o amor que se aproxima do que é o amor de Deus em Jesus Cristo. E é esse amor que Ele nos ensina a que a gente tenha que amar. É demonstrar esse amor se doando para o outro, perdoando o outro, neutralizando o nosso eu e tirando as nossas peneiras do caminho, para que a gente não seja seletivo. A Bíblia fala em Filipenses 2, de 5 ao 7, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é de um desafio gigantesco. Mas o que esse texto fala é de tomarmos a forma de servo, porque ele tomou a forma de servo. E quando a gente fragmenta em nossas escolhas qual é o tipo de peneira que a gente valida ou não, nós estamos enquadrando o amor, que muitas vezes falamos que é o amor de Deus, estamos enquadrando esse amor como o amor que a gente determina, que a gente define. E a gente sai do que é o amor de Deus, a gente perde a noção do que é esse amor de Deus, porque esse amor de Deus fala de perdão, esse amor de Deus fala de sujeição, esse amor de Deus fala de serviço. Quanta coisa a gente aprende com esse amor de Deus. Efésios 5:2, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou por nós. Imagina a profundidade desse amor. Imagina a grandeza do que é esse amor, que a Bíblia nos chama a atenção para que a gente seja discípulo. Discípulo em amor, por amor e no amor. A gente entender a força, a grandeza e o poder do que é esse amor. Um novo mandamento eu vos dou. Eu trago para você um novo mandamento.
Amem-vos uns aos outros. Amem-vos uns aos outros. Essa fala de Jesus não é trazendo possibilidades, não é trazendo opções, é trazendo uma única possibilidade. A recomendação de Jesus não é se possível ame, se der ame. Se você entender que é possível ame, ele está dizendo amem-vos uns aos outros. Ame seu irmão. A troco de quê? A troco de viver o que Jesus viveu. Se você precisa de um motivo para poder amar, ame porque Jesus amou. Ame porque Jesus amou. Mas o que é que eu ganho com isso? Você ganha em ser discípulo. E é o melhor título que alguém pode carregar na sua vida, é ser um discípulo de Jesus Cristo. Ser um cristão presume-se viver aquilo que Jesus ensinou. Ser um discípulo presume-se andar naquilo que ele ensinou para que a gente vivesse e a gente cumprisse. Então não preciso de mais nenhuma razão. Não preciso de mais objetivos complementares que me façam amar, senão pelo fato de que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. A gente vai ter cumprido bem o nosso papel, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação. Tudo isso gira em torno do amor. E qualquer que seja o serviço que a gente se predispõe a servir ao Senhor, ele nunca vai ser perfeito, nunca vai ser bem feito, se o lastro do nosso serviço não tiver Jesus Cristo, porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus. Eu preciso desse amor, eu preciso viver esse amor, porque o meu serviço vai fazer sentido. Trabalhar na obra sem amor é apenas repetir um trabalho. Se envolver no serviço na igreja sem amor é apenas fazer um serviço. Às vezes tem mais transpiração do que inspiração. Trabalhar sem amor é transpirar mais e inspirar menos. Por isso que a gente precisa desse amor. Por isso que a gente compreende o que é ser discípulo em amor, no amor e pelo amor. Não é uma opção, não é uma escolha. Não, é uma decisão de vida. Eu quero viver esse amor. 1 João 4:21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Ama a Deus, ama também a seu irmão. Você ama a Deus? Ama a Deus, sim ou não? Ou alguém ficou em dúvida agora? Você ama a Deus? Então isso te impele, isso te direciona, isso te impulsiona a você amar o seu irmão. É a consequência natural do que é amor a Deus. Se de repente saltou ao seu coração alguma ressalva em relação ao irmão, não guarde em seu coração a ressalva não, comece a questionar o seu amor a Deus. Porque se tem ressalva para com o irmão, tem alguma ressalva para com Deus. Então, aplique seu coração em amar a Deus, que você vai amar ao seu irmão por consequência. Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, quando a gente fala em perfeição, a gente fala de algo inatingível, né? É ou não é? Quando a gente fala em perfeição, irmão, você é perfeito. Tem coisas que a gente fala em casa, e aí a gente vai conversando, a gente vai corrigindo. Às vezes a gente fala assim, gente, aquela viagem foi maravilhosa. Não, maravilhosa não. Pode ter sido muito boa, mas maravilhoso só Jesus. E assim, meu Deus do céu, aquela experiência foi perfeita. Não, perfeita não. Foi muito boa aquela experiência, mas foi boa demais. Mas perfeito só Jesus. Não é? E aí a gente conversa muito a respeito dessas coisas. É só para a gente reposicionar a nossa linguagem, trazer o nosso dicionário, encaixar o nosso dicionário à realidade do Evangelho. E a gente percebe que perfeição, que maravilha, que excelência, tudo isso diz respeito a Ele. Se a gente atinge esse nível, a gente tem propriedade para falar de excelência, de perfeição, de maravilha. A gente consegue dar valor a tudo isso. Mas o que a gente sabe de fato é que a gente precisa aprender cada vez mais a amar
na dimensão com que está escrito no texto de Coríntios, capítulo de número 13, capítulo do amor. Aprove ao Senhor falar do capítulo do amor, do capítulo 13. Mas vamos adiante. Amar ao próximo, amar o seu irmão, amar ao seu companheiro de jornada, ao seu marido, a pessoa que está do seu lado, caminhando com você na jornada do Evangelho, na estrada do Evangelho, no aprendizado de Jesus Cristo. Isso é algo muito especial para tratar da nossa identidade, quem somos nós. Não pelo que a gente acha que é, mas pelo que a verdade diz que é. Nós não somos quem somos pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente é, pelo que a gente exprime, pelo que a gente revela, pelo que a gente denuncia. Não é? Por isso que a gente precisa ser verdadeiro. Verdadeiro no trato, verdadeiro no falar, verdadeiro no agir. A gente precisa se expressar, não é por palavras, é por ações mesmo. É o que a gente expressa não verbalmente, mas expressa comportamentalmente. Comportamentalmente. Quantas pessoas você conhece que abrem a boca para falar e se enchem de vanglória pelo que dizem ser, e muitas vezes submetidas à prova não são o que dizem ser. Seja a sua palavra verdadeira e fiel, irmão. É a palavra do sim, sim, não, não. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A gente começa a perceber nisso que não tem possibilidades, escolhas. Tem um caminho. E não é um caminho como alternativa, tem outro caminho. E a gente precisa andar nele. A gente precisa viver esse caminho. Daí a razão da gente ser discípulo no amor de Deus e pelo amor de Deus. Isso vai fazer com que a gente perceba quem somos nós. Se tem uma coisa que a gente não pode perder a referência, é de quem nós somos em Deus. Porque senão a gente passa a viver a nossa própria vida. Você sabe que eu costumo falar muito aqui a respeito do que nos move para a gente estar junto aqui. É agenda social, é não ter nada para fazer agora, é não querer ficar em casa e quer dar uma voltinha por aí, e aí aproveita que está encaixando com o horário do culto e vai na igreja. Para quem está aqui na igreja, ou para quem está acompanhando aí virtualmente, é assim, é porque deu vontade, estava sem nada para fazer, é isso? Não, eu preciso entender o que é que Deus quer de mim. Preciso entender o que é que Deus quer de mim. Quando as pessoas exercem suas atividades laborais, estão nos seus trabalhos, elas de alguma maneira buscam entender se elas estão correspondendo ao que se espera dela, né? Deixa eu ver, eu estou no trabalho, o que é que o chefe está querendo que eu faça? Será que eu estou fazendo bem feito? Quem é autônomo pensa assim, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, como é que os meus clientes estão me vendo? Será que eu estou perdendo cliente? Será que eu estou conseguindo atrair cliente? O que é que eu preciso fazer? Preciso dar atenção a tal coisa? Não tenho dado atenção para isso, para aquilo outro? A gente começa a buscar possibilidades de avaliar como a gente tem sido. Em outras palavras, você está falando de identidade profissional. Para saber se você está enquadrado no trabalho que você exerce, se você está bem encaixado ao que se espera de alguém que está fazendo o trabalho que você faz. Identidade diz respeito ao que nós somos em Deus e como correspondemos a Ele. Eu estou sendo o cartão de visitas de Deus nessa terra. Eu estou só curtindo, passando um tempo aqui, faço qualquer coisa, e aí eu vou viver o meu eu. Não, deixa eu viver a minha vida, só tem uma, só tenho essa. É exatamente pelo fato de só ter uma, é só ter essa que a gente precisa se aprumar. Não vai ter outra chance. Não dá para jogar para cima e escolher outro momento para poder entregar a vida para Jesus. Concordam comigo ou não, irmãos? É ou não é? Saiba que tudo que você tem, suas qualidades, vieram dentro de um espectro de vontade de Deus que os homens entenderam como a sua
cadeia de DNA, sua cadeia genética. Alguém vai dizer, olha, alguém é mais extrovertido, alguém é mais introvertido, alguém é mais expansivo, alguém é mais retraído. E a gente começa a achar, não, é porque sou eu, não. Deus foi colocando cada ingredientezinho na receita da criação. Ele foi colocando os ingredientes para você ser na terra o que você é. E Ele quer usar você e quer ter você como você é. As pessoas têm uma percepção tão equivocada de si mesma. As pessoas em si mesmas, né? Tem uma percepção tão equivocada que elas se apequenam diante daquilo que Deus as fez para ser. Do jeito que você é, Deus quer usar você, é uma peça, é uma parte dessa engrenagem que Ele quer usar você para concluir, para realizar, para desenvolver um projeto. Então enxerga onde é que está a sua identidade, que a gente não perde identidade, a gente tem um eixo de conexão com Deus, que é uma característica própria e nos traz a um senso de unidade. Você é expansivo, mas tem um eixo que te conecta a alguém que é retraído e que tem as mesmas características, uma mesma identidade nesse eixo e nos conecta a Jesus Cristo. As nossas múltiplas características que fazem com que Deus realize aquilo que Ele quer através daquilo que nós somos e fomos feitos para ser. Mas temos um eixo que nos faz convergir para algo que nos representa em Deus. Isso diz respeito à nossa identidade. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 14. Uma característica que nos define como pessoas transformadas, mudadas, moldadas, polidas, espelhando a nossa natureza na natureza de Jesus Cristo. Amar ao irmão não é uma obra do acaso. Amar o irmão não é não é sustentado por condicionantes. Amar o irmão é um pressuposto de vida em Cristo. Porque a sua vida não tinha nada, absolutamente nada, para oferecer ao Senhor, e ainda assim Ele te amou. A minha vida não tinha nada para ofertar ao Senhor, e ainda assim Ele me amou. A gente aprende o que é amar com Jesus Cristo, né? Tem alguém perto de você aí? Pergunta assim para essa pessoa, você entende a profundidade desse amor? A força, o poder desse negócio? Não vai ser pelo que você tem, não vai ser pelos seus dons, não vai ser por nada disso. Não é pelos seus títulos, não é pelo que você já não é pelo que você já conquistou, pelos seus certificados, pelos seus diplomas. Vai ser pelo amor. É o que mais nos aproxima da natureza e da personalidade de Deus, é o amor. Isso não diz respeito somente a você, ao seu eu próprio. Isso diz respeito ao projeto de Deus que trata com o coletivo que a gente chama de igreja. Não é só por mim, não é só por você, é pelo corpo. A gente não vive só por nós, a gente vive pelo corpo. Quando Deus tocou meu coração para falar a respeito de viver não por mim, isso quebrou alguns paradigmas de vida que eu sustentava, que era dê seu jeito, lute, nade contra a correnteza, faça valer a sua vida. E eu comecei a perceber que sustentava até então essa visão do não é cada um por si. Você quer subir, para você subir alguém vai ter que ficar, e vamos para cima, vambora, você está lutando todo dia. Sabe aquela expressão de se dizer que está matando um leão por dia? A gente vai aprendendo a matar, a gente vê na Bíblia que a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar, destruir, a gente ouve o matar como sendo algo natural, né? O matar do diabo é uma coisa, o matar do nosso dia a dia é outra. Então, o matar do diabo não pode, mas o matar do nosso dia a dia pode, né? Estou matando um leão por dia.
Como um dos mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, não matarás, mas matar o leão pode. E a gente vai aprendendo a matar. Vai para a competição é mata-mata. E aí as pessoas vão para estádio de futebol querendo matar o outro também, porque olha o adversário e acha que tem que matar o adversário, porque matou o adversário o time dele vai adiante. E a gente fica nessa coisa do matar. E a gente perde a referência do que é amor, irmão. E Deus tocou uma certa oportunidade, tocou muito meu coração para falar sobre essa questão do viver para si mesmo. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer. Não que você não tenha que se esmerar, que você tenha que se aperfeiçoar, que você tenha que estudar, que você queira uma vida melhor, que você... Não é isso. Não é isso. Mas eu preciso parar para abrir uma janelinha para uma coisa nova, que é de que maneira tudo que eu vou conquistar e que eu penso que é só para mim, de que maneira isso vai agregar o corpo. De que maneira, quando eu falo corpo, eu falo da igreja e não me refiro à igreja, à denominação. Eu falo o trabalho, a obra da igreja de uma forma ampla, de uma forma global. De que maneira, como é que nós vamos ver números de pessoas que entregam seus corações para Jesus pela minha formação? Olha que coisa. Eu estou estudando para tal coisa, eu estou fazendo um curso para tal coisa, eu estou fazendo um processo seletivo para tal vaga. De que maneira isso vai agregar o corpo? Porque agregar a mim eu sei. Estou fazendo porque eu sei. Quero fazer um curso para tal coisa, estou fazendo porque isso vai agregar algo para mim. Estou fazendo ali um processo seletivo, estou querendo aquela vaga porque vai agregar algo para mim. Tudo bem. E o corpo? Porque o que acontece depois de tudo isso é que quando as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, e a Bíblia fala lá no capítulo 13 de 1 Coríntios que o amor não busca os seus próprios interesses, é que de repente numa condição dessa, alguém consegue a tão desejada vaga de emprego. E o que acontece para muitas pessoas, em muitos casos, é o abandono da vida em Cristo. O corpo não é mais importante. Não é importante. A obra não é mais importante. Agora eu me enveredei por algo que eu julguei ser importante para mim e precisava ser importante para mim. Nunca pensei no corpo, porque se eu pensasse no corpo eu ia entender onde é que estaria aquilo devidamente posicionado para o meu benefício e para o benefício do corpo. Esse exercício a gente aprende no que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, ofertório, entrega, uma entrega voluntária, dedicar, é para o corpo. Não é para si. Quando alguém pensa assim, olha, eu vou entregar aqui uma oferta, eu vou dizimar, porque a Bíblia diz que se não, o devorador vai fazer, vai acontecer, o migrador, o cortador, o ditador, o impostor, e a pessoa começa a ficar pensando nisso, ela nunca enxergou nada além da sua amplitude de visão, porque a visão foi sempre voltada para aquilo que pode me prejudicar. Vai me prejudicar. Se a gente começar a mudar a visão, não é pelo que pode me prejudicar, é o quanto isso vai agregar, o quanto isso vai beneficiar. Em outras palavras, é assim: você vai dizimar, sou dizimista, eu vou entregar uma oferta, não é, ai, Deus vai me fazer uma falta, Jesus, eu vou entregar. Senhor, eu estou entregando, mas com a dor no coração, você não tem ideia. O que a pessoa está passando? Qual a informação que ela está passando? Eu estou perdendo. Estou entregando com dor no coração. Eu estou perdendo. Eu nunca vi ninguém ganhar alguma coisa e ficar triste. Estou perdendo. Mas se você mudar a forma de pensar, Senhor, não sei quanto, na minha cabeça aqui tem 3 almas convertidas, 3 famílias restauradas, 2 pessoas curadas, 5 libertas e uma multidão inteira modificado em seu pensamento porque conheceu o Evangelho. Discípulo em amor vai fazer com que a gente reposicione a nossa percepção do que é esse tal de amor. Esse tal de amor. Que ao invés de separar, agrega.
que ao invés de distanciar, aproxima, que ao invés de levantar barreiras, ela transforma aquilo em elos e junta pessoas. Efésios 4, 2, 3, com toda humildade e mansidão, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O amor com que o Senhor nos ensina a amar e que nos faz discípulos de Jesus Cristo, não é para criar dificuldades, é para gerar conexões, é para aproximar pessoas, é para engajar corações, para que a gente ande junto. Não é para que a gente se vanglorie pela crítica ou pelo que a gente depreciou alguém, pelo contrário, é para que a gente se alegre pelo quanto nós conseguimos intervir na vida de alguém, de alguma pessoa, para que ela pudesse ser melhor do que ela já é. É entender que Deus chamou você para você ser um líder. E para você ser líder, você não precisa enxergar que liderança é te colocar num posto, mas é exigir de você uma postura. Líder não precisa de posto, líder precisa de postura. E postura não vai te exigir um posto, postura vai te exigir um compromisso para você ensinar alguém o que você é. E você precisa ser aquilo que você defende com os seus lábios, com a sua boca, que você é um servo de Jesus Cristo. Ou eu estou errado? Mas a gente precisa não ganhar as pessoas pelo poder do convencimento de palavras, mas pelo poder do exemplo que a gente consegue compartilhar e transmitir para elas. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e entendemos o valor do corpo, entendemos que tudo que a gente tem, que a gente busca fazer, busca ter, precisa ter um pezinho ali no benefício do corpo. Eu quero ser médico, não é só porque eu quero ser médico, ou eu quero ser reconhecido mundialmente. Eu quero ser médico porque alguém na minha igreja vai precisar. Eu quero ser médico porque eu vou ajudar alguém na minha comunidade. Eu quero ser médico porque eu vou servir alguém. E eu vou falar de medicina, mas vou falar medicina sustentada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eu estiver falando de medicina, estiver cuidando de alguém pelo que representa a medicina, eu vou falar do médico dos médicos, que é mais importante do que tudo. Eu quero ser advogado, não é porque eu quero ganhar mais dinheiro, ou ainda que isso aconteça pela naturalidade do tipo de função ou das oportunidades que apareçam, o corpo precisa ser alcançado por isso, porque não é um propósito meu, não é uma coisa minha, eu não sou dono de mim mesmo, mas eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou servo de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir aos meus irmãos, eu quero poder ajudar alguém na minha comunidade, eu quero abraçar a dor de quem se sente oprimido por alguém, e eu vou me levantar como uma voz de justiça, não a justiça, unicamente a justiça dos homens, mas como instrumento de Deus para ser a justiça de Deus, resposta de Deus para essa vida na minha comunidade, na minha igreja, no corpo como um todo. Percebe que as coisas ganham uma conotação diferente? Ganha uma conotação diferente. Para tudo na vida a gente vai entender onde é que está o viés profissional, onde é que está você enquanto alguém que estudou, se formou e buscou ser para poder tirar benefícios disso. Mas espera aí, onde é que está o benefício do corpo? Onde é que está o benefício do corpo? Quantas pessoas me chamam e dizem assim: Bispo Cláudio, apareceu um negócio de uma rachadura aqui, dá para dar uma olhada? Bora, irmão, bora olhar. Ó, Bispo Cláudio, apareceu um negócio aqui diferente, dá uma olhada aqui, bora. Mas, irmão, faz o Pix primeiro, que eu apareço depois. É o corpo, irmão. É o corpo. O que é que eu posso fazer para beneficiar o corpo? O que é que a gente pode fazer, de que maneira a gente se engaja, dá as mãos em benefício do corpo? Não é o trabalho me sugando 3 turnos para que depois eu diga: Jesus, não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para o benefício do corpo.
Afinal de contas, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro? E o perder da alma não diz respeito. Está dizendo que se alguém aceitou Jesus, está trabalhando, tem tempo para nada mais. Mas aceitou Jesus, não vai para o céu? Para só para fazer uma análise bem simples e rasteira a respeito disso. Quem muito se dedica a trabalhar, a fazer um monte de coisa, não tem tempo de se relacionar com Deus. Como é que alguém quer viver a excelência, a plenitude do que propõe a eternidade, se não constrói isso sequer na terra? Me parece incoerente. Tem gente tratando a salvação como sendo: aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Só abre a boca e diz assim: eu recebo Jesus na minha vida, agora Jesus vai cuidar da tua, que eu cuido da minha. E depois vai falar de eternidade, irmão. O negócio é esse, que conversa incoerente é essa? Não estou entrando em linha teológica de nada. Quem é adepto da linha teológica X, Y e Z, eu estou falando de coerência no Evangelho. Coerência no Evangelho. Para tudo na vida, nós amplificamos o nosso poder de alcance na medida em que a gente se engaja a alcançar o que a gente quer. Se você quiser alguma coisa, você tem que se esmerar para conseguir aquilo. Você se dedica mais, você aplica mais tempo. Então, quem quer somente trabalhar para poder ter recursos, ficar rico, ganhar dinheiro, essa coisa toda, trabalha aí 3 turnos. 4 turnos, entra madrugada, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Se você entende que é importante o relacionamento com Deus, então vai chegar um momento que você vai dizer assim: olha, Deus, eu não preciso abraçar mais alguma coisa que rouba o meu tempo contigo. Isso está me trazendo um pseudo-benefício. Está me trazendo uma pseudo-alegria. Eu estou tendo um pouquinho mais de dinheiro para poder curtir, ou para poder comer um pouquinho mais fora, mas eu estou perdendo tempo de relacionamento com o Senhor. Até que ponto isso vai valer a pena? Quantas pizzas a mais para você são importantes na troca do seu relacionamento com Deus? Quantas viagens são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus? Quantas compras, aquisições são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus? Mas eu preciso de dinheiro para ter, eu preciso de dinheiro para ter, eu preciso de dinheiro para ter. Na medida que você precisa de dinheiro para ter, o tempo está passando. E o que a gente precisa construir, as nossas construções celestiais, aquelas que a traça não corrói, que o ferrugem não corrói, que a traça não consome, não desgasta, são essas construções que a gente precisa alimentar, que a gente precisa fazer acontecer. Mas aí o nosso tempo é ocupado por uma série de outras coisas. A Bíblia fala que é exatamente pelo amor, é nisso que nós seremos conhecidos. É exatamente pelo amor. Nisto nós seremos conhecidos. O versículo 35 diz: nisto todos conhecerão. Você quer ser conhecido, não é a rede social. Você quer ser conhecido, não é o seu network. Você quer ser conhecido como Deus quer, deseja que você seja, é no amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Seja conhecido pelo amor, para que alguém veja exatamente alguém que espelha ser como Jesus Cristo na terra. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A glória de Deus que se reflete na sua vida pelo que você faz, não pelo que você fala. Jesus, eu te amo, eu te amo. Ama como? Eu te amo. Amo, mas não tenho tempo de ir para a igreja. Amo, mas não tenho tempo de participar de relógio de oração. Amo, mas não tenho tempo de jejuar. Amo, mas não tenho tempo de fazer a obra. Eu amo, mas não consigo ajudar e cooperar e ver alguém ser beneficiado, porque eu só tenho tempo para buscar benefício para mim mesmo. Mas eu amo. Mas eu amo. Eu amo do meu jeito. É assim? E aí as pessoas vão se enganando. E como eu falei tanto de Coríntios capítulo 13, eu quero fechar com o capítulo 13, versículos do 1 ao 3, que a Bíblia diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor. Olha que fala a língua dos homens e dos anjos. A língua dos homens, entenda, expanda isso para todo tipo de conhecimento humano na terra. As línguas dos homens, tudo de conhecimento humano. Ainda que eu tenha todo o conhecimento humano, toda a sabedoria dos homens na terra que se desenvolveu ao longo do tempo, das gerações, e mesmo a dos anjos, ele transcende a questão humana e entra pelo espiritual, pelos aspectos relacionados ao sobrenatural, à divindade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas ele diz assim, mas não tendo amor, seria como o metal que soa. Seria como o metal que soa. Sabe o que é o metal que soa? A gente tem aqui um objeto de metal, aqui na mesa da ceia, que hoje é dia de ceia, a gente tem uma peça de metal aqui. E se você pegar um instrumento, a chave do carro, pega a chave do carro, aí dá um peteleco aqui na tampa, pronto. Olha, segura um pouquinho, peraí. Diz o texto assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, se eu não tivesse amor, é a mesma coisa que isso aqui, ó. O que é que mudou na sua vida isso? O que é que transformou a sua vida isso? O que é que esse barulho trouxe de novidade para a sua vida? É algo que você escuta aqui e em menos de um segundo você já esqueceu, porque não mudou nada. Tudo que nós fizermos para o Senhor, se não tiver amor, não vai fazer sentido. Amém?